No programa de hoje você vai ver como o investimento em educação é vital para um país. Vai ouvir um professor especialista em gamificação e vai conhecer um projeto que trabalha de forma criativa com projeção de imagens. Acompanhe. Nenhuma grande nação do mundo foi construída sem um forte investimento em educação. Uma das mais notáveis é o Japão. No final da Segunda Guerra, o Japão era um país destruído. As pesadas perdas sofridas quebraram a economia e muitos passaram fome. O que fez o Japão se tornar uma potência tecnológica em poucas décadas? Antes de tudo, investimento em educação. No Brasil, temos um enorme déficit em educação. É preciso investimento e vontade política, segundo afirma Fábio Moraes, presidente em exercício da APUESP. Essa é uma grande realidade. Países como o Japão, realidades que ocorreram na Europa, de países que investiram maciçamente na educação. Então é isso que nós queremos. Nós queremos, porque para fazer educação é preciso ter um investimento. E quando a gente fala do Brasil, nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo. Claro que ele é desigualmente desenvolvido. É um país onde tem muitos pobres e uma pequena parcela que concentra a riqueza. E para a gente equilibrar isso, tem que acontecer como aconteceu nos países que acertaram, como aconteceu no caso do Japão, que é investir maciçamente na educação e ter investimento para isso, para a gente ter da creche até o ensino superior, gratuito e de qualidade. O Brasil pode fazer, tem gente comprometida para isso. E nós, que somos os eleitores, temos a responsabilidade. Se nós queremos um Brasil transformado, como diria Paulo Freire, um Brasil melhor, um Brasil que transforma o mundo, que transforma as pessoas, nós vamos ter que votar certo e buscar cada um e cada uma que é comprometido com a educação pública de qualidade. Você já ouviu falar em gamificação no ensino? Se você pensa que são aqueles joguinhos para a educação infantil, está muito enganado. É muito mais do que isso, como explica o físico e professor Nelson Studa. A gamificação, a maneira mais simples de defini-la, é o uso de elementos de games, a mecânica do game, o pensamento do game, o design do game, em contexto de não game. A sala de aula é um contexto não game. Então, eu uso a gamificação como uma estratégia de ensino que usa esses elementos de game e a sua mecânica para motivar os alunos, engajá-los, promover a aprendizagem dos alunos e resolver problemas com uma dinâmica, uma metodologia de ensino. Como estratégia de ensino, ela pode ser usada ao longo de toda a aprendizagem do aluno, desde criança até... O pessoal confunde porque usar só para criança, porque é uma atividade lúdica de aprendizagem. Então, se pensa logo nas crianças, mas eu, por exemplo, uso a estratégia de gamificação no curso superior, até na pós-graduação. Pedimos ao professor Nelson para dar um exemplo de gamificação que ele utiliza na universidade. Eu uso uma metodologia que é muito fácil de ser aplicada, porque ela não foge muito das exigências de uma coordenação de curso em qualquer nível, né? Eu uso o seguinte, eu uso um tipo de RPG, né, que é um tipo de game, em que os alunos, eu uso a sala de aula como um ambiente de game. Os alunos, eles são os jogadores. Eles se dividem em grupos, que eu chamo guildas. Essas guildas competem entre si para a aprendizagem e, ao mesmo tempo, que colaboram. Cada aluno tem o seu avatar, né? Então, a sala de aula consiste em resolver missões, né? Matar monstros, digamos, né? Quais são esses monstros? São as provas,
são as atividades experimentais, são os testes, todo esse tipo de avaliação, que é uma avaliação somativa, mas junto com isso uma avaliação formativa, porque eles interagem entre si, eles se avaliam, o professor dialoga, eu coloco a dialogicidade do Paulo Freire nesse esquema todo, ou seja, a sala de aula vira um ambiente de jogo em que os alunos são os jogadores. Você que é professor encontra na internet vários exemplos de gamificação para uso em sala de aula. Vale a pena experimentar. O Educação na TV foi até o centro de São Paulo conversar com os fundadores do Projetemos, um grito de educação através de impactantes projeções artísticas. Já conheço o Felipe há uns 15 a 20 anos. A gente já mantinha a amizade online, conversava muito, trocava ideias sobre planejar artes, ativismos, coisas mais artísticas, na verdade. Em 2016, eu venho para aqui, para São Paulo, e isso foi importante para dizer, pô, eu tenho que morar numa rua que seja perto do trabalho. Aí foi quando eu cheguei aqui. Aí o bicho abriu essa veneziana assim, fez... Aí eu olhei e eu disse, eu acho que eu vou ficar aqui nesse apartamento mesmo. E essa parede foi muito importante durante vários protestos. Porque quando a Dilma Rousseff, a presidenta, cai, muitos protestos desceram a consolação. Muitos, mas muitos assim. Quando aconteceu a pandemia, ficou todo mundo em lockdown. Todo mundo da nossa área, que é a galera que trabalhava com evento, ficou trancado dentro de casa. Sem poder ganhar dinheiro, sem poder trabalhar. Foi a primeira coisa e a coisa mais afetada, foram os eventos. E aí foi quando a gente se reuniu, o Felipe ligou para mim, entra aqui numa sala pra gente bater um papo. Aí foi eu, ele e Bruno, a gente criou a ideia de fazer um trabalho em defesa da população, que era levar conhecimento, levar diálogo, levar informação sobre o que era a pandemia, porque ninguém sabia o que era a pandemia. E aí a gente se juntou e disse, vamos juntar os VJs, os projecionistas e levar essa informação projetada na parede. E aí Felipe fazia daqui, que ele já estava aqui em São Paulo, eu fazia lá em Jaboatão, e aí a gente começou a ligar. Primeiro para os VJs. Aí foi entrando gente de tudo quanto é canto, trazendo todo tipo de técnica diferente, sabe? Usando PowerPoint, usando tudo. Aí quando a gente viu um tanto de conteúdo. Junto a gente começou a raciocinar, pensar em coisas para educar a população para outros aspectos que não só a saúde pública. Então a gente começou a fazer trabalhos sobre a Amazônia, a defesa do indígena. O que mais, Felipe? Sobre o povo negro, sobre LGBT, as mulheres, o pessoal do LGBT. A gente hoje já está com quase 100 mil seguidores no Instagram e a gente tem responsabilidade sobre isso, sobre essas pessoas também, sobre essas mentes que acreditam na gente, acreditam no que a gente pensa, leem o que a gente escreve. Então, a gente vai continuar trazendo educação para as pessoas, né? Trazendo nas mais diversas plataformas, nos mais diversos níveis. A gente continua ensinando ferramentas gratuitas de projetar. A gente começa com a história da arte, a gente começa falando de um cientista árabe que criou a câmara escura e chega até hoje na projeção. Vários artistas na história da arte projetaram sobre arte política. Então, esse pensamento crítico é importante, essa geração desse pensamento. E eu acho que como ferramenta de denúncia, o Projetemos sempre vai estar perto de onde as pessoas precisam de direitos, sabe? De onde as pessoas precisam de justiça, sabe? E querendo ou não, a classe de professores e de alunos no nosso país é muito importante para o nosso futuro, né? E o nosso programa fica por aqui. Mas acesse o nosso portal para saber mais notícias sobre o mundo da educação. Até a próxima semana. Tchau!